Olá, pessoal da turma Química 241, tudo bem? Na sexta-feira foi feriado, não tivemos aula. Hoje nós temos nossa aula número 6. Era para ser a 7, mas por causa do feriado é a aula número 6, tá? Hoje nós vamos falar de pêndulo simples, é o último assunto do MHS de oscilação, movimento harmônico simples, oscilações, é o último assunto. E o próximo tema vai ser ondas, que a gente vai ver na aula seguinte, ondas. Hoje nós vamos ver pêndulo simples e fechar movimento harmônico simples. Esse assunto, pêndulo simples, está na lista de exercícios que foi postada. Vocês têm até o dia 11 para entregar a lista de exercícios. Então, façam logo a lista, por favor. Então, esse é o assunto que fecha oscilações. O próximo tema é ondas. Ondas em geral, tá? E a abordagem vai ser um pouco diferente. A gente não vai conseguir ver tão detalhadamente tudo, não. A gente vai se prender mais aos conceitos, tá bom? Então é isso aí. Vamos ao vídeo. Bom, o pêndulo simples é uma linha, um fio preso a uma massa muito grande. Esse fio, ele é considerado desprezível a massa do fio. A massa do fio não influencia no pêndulo simples. E toda a massa do pêndulo simples está concentrada num único ponto, tá? É considerado um ponto porque as dimensões desse objeto que é preso na ponta do fio tem que ser muito menor que o comprimento do fio. Então você tem um fio de comprimento muito grande e uma massa bem pesada na ponta, entenderam? Então isso é o pêndulo simples, toda a massa concentrada num ponto e o fio de massa desprezível. Se for diferente disso, é um pêndulo físico, e o pêndulo físico é muito parecido com o pêndulo simples, só que a gente não vai ver o pêndulo físico por conta do tempo, né? Mas é bem parecido, mas envolve um conceito de momento de inércia que vocês não viram, e aí teria que explicar o momento de inércia. Bem, aí daria muitas aulas para explicar o pêndulo físico. Não é difícil, mas é que precisa de um tema que a gente não viu no ensino médio, né? Que é momento de inércia. Então é por isso que não dá para ver, tá bom? Bom, para deduzir a equação do pêndulo simples é um pouco complexo. Você tem a tração, o peso, as únicas forças que atuam, tem o ângulo. Basicamente, o que muda com a oscilação do pêndulo simples é o ângulo. O ângulo é o parâmetro relevante. Então, enquanto no massa-mola o movimento era numa linha reta e você tinha a posição em metros, aqui, como você tem a oscilação do pêndulo, o que vai ser importante é a posição angular. A posição angular do pêndulo simples é que é relevante. Por isso que ele é um pouquinho diferente do sistema massa-mola no seu resultado, tá? Primeiramente, vamos ver a fórmula do período. O período do pêndulo simples é igual a 2π vezes raiz de L sobre G. L é o comprimento do fio e G é a aceleração da gravidade. A gente está considerando que a aceleração da gravidade é constante naquele meio, tá? Consideração usual quando a gente está falando de cinemática, tá? Então esse é o período do pêndulo simples. A frequência angular continua sendo 2π sobre ômega. 2π sobre ômega é a frequência angular, tá? Como a gente já tinha visto antes. Então, basicamente é tudo, gente, muito parecido, não tem muita diferença. No massa-mola era 2π raiz de m sobre k, aqui é 2π raiz de L sobre G, tá bom? Então essa é basicamente a diferença que existe, ok? Então, temos a equação da posição angular do pêndulo simples, que é θm cosseno de ômega-t mais φ. Reparem que essa equação é quase idêntica à oscilação do MHS. A diferença é que eu estou falando de posição angular. Então, em vez de chamar x, é θ. Em vez de usar a amplitude, a letra A, é θm, quer dizer, ângulo máximo. Entendeu? Então, só muda isso.
Basicamente, a equação da velocidade e da aceleração do pêndulo simples são as mesmas equações do MHS que a gente viu lá no sistema massa-mola, onde A é a mesma coisa que θm, a amplitude do angular, digamos assim. Tá bom? Então, basicamente, o modo de resolução é idêntico. A diferença, como vimos, é na definição do período, que depende da aceleração da gravidade e do comprimento do fio. E a amplitude, a gente, em vez de chamar de A gente chama de θm, ângulo máximo, tá? Ângulo máximo, o ângulo de retorno, tá? Então é isso aí. Nós vemos que aquele exercício que tem na lista sobre pêndulo simples, o modo de resolução do gráfico é idêntico. Não se preocupem, qualquer dúvida a gente tira na aula síncrona, tá? Mas basicamente é isso aí. No próximo assunto nós vamos ver ondas, tá? Então a parte de oscilações e MHS terminamos por aqui, tá bom? Então é isso que tínhamos para falar. E espero que vocês possam resolver a lista de exercícios. A lista tem que ser entregue até o dia 11 de maio, tá bom? Não vão atrasar, não pode atrasar a entrega da lista, da primeira lista. Um abraço a todos, tchau. Até a próxima.